Olá pessoal, professor Charles Bazanella. A aula de hoje é sobre os derivados dos ácidos carboxílicos, onde nós vamos ver os 4 tipos e vamos aprofundar com a nomenclatura deles. Primeiramente, uma revisão sobre ácidos carboxílicos para a gente relembrar o que são os ácidos carboxílicos, né? Os ácidos carboxílicos são indicados pela fórmula geral COOH e caracterizam-se essencialmente pela presença do grupo carboxila, que é a combinação dos elementos na sua estrutura. O grupo funcional carboxila é formado a partir da união dos grupos carbonila, que seria um carbono com duplo oxigênio, e da hidroxila, que seria o OH. Então abaixo está representado para vocês 3 exemplos. O primeiro é o grupo representado para vocês, que é o grupo carboxila, né? Onde nós temos o grupo carbonila junto ao grupo hidroxila, então nós temos o grupo carboxila, e os outros dois são exemplos demonstrando que esse R ele é um radical orgânico que pode ser substituído por um radical, né, seja ele aromático ou seja ele normal de cadeia aberta. Então marquem bem, este aqui para nós é o grupo dos ácidos carboxílicos. Em cima deste grupo nós vamos derivar outros componentes, outros grupos orgânicos, que são eles, né? Derivados do ácido carboxílico. São 4 grupos novos. Quais são os 4 grupos? Os ésteres, os sais orgânicos, o cloreto de ácido e o anidrido. No caso ésteres, ele é feita a substituição deste hidrogênio que está aqui no grupo do grupo carboxila, do grupo do ácido carboxílico, ele é substituído esse hidrogênio por um radical. Esse radical que vai ser um radical orgânico, né? Mais uma cadeia carbônica, seja ela aberta, aromática ou fechada. Então essa substituição faz com que a gente tenha um derivado chamado de ésteres. Outro componente é os sais orgânicos, aonde eu posso fazer a mesma ideia em substituir o hidrogênio, que nós temos teoricamente do grupo carboxila, e substituindo esse hidrogênio, a gente pode substituir ele por um metal. Normalmente os metais que vêm substituir é o potássio e o sódio. Em alguns casos nós temos o NH4, como está representado abaixo, que é conhecido para nós como a amônia. Aí nós temos também o cloreto de ácido. O cloreto de ácido ele sofre uma modificação um pouco maior. Ele é retirado a hidroxila do ácido, ele é retirado o OH inteiro, né? Ele faz com que ele sofra uma reação, nessa reação ele vai liberar água, por isso ele libera toda a hidroxila, OH, e ele substitui esse OH pelo cloro. Assim ele recebe o nome já como cloreto de ácido. Então esse cloro passa a ser para nós, vamos dizer assim, o nome principal, que ele já recebe o nome de cloreto. E ele vai estar ligado ao ácido, ou seja, ele vai estar ligado, teoricamente, ao nosso composto orgânico. E o último grupo é o grupo dos anidridos, é onde nós temos a junção de 2 ácidos carboxílicos. Se a gente for ver, a gente tem um conjunto de ácido carboxílico em cima e embaixo, onde ele faz a retirada do hidrogênio também do grupo e faz com que ligue-se 2 grupos carboxila, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, transformando em o grupo anidrido. Então agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, cada grupo um por um, e vamos rever como é que é a nomenclatura de cada um deles. Ok. Ésteres. Os ésteres são aqueles compostos orgânicos formados por meio da substituição do hidrogênio da hidroxila de um ácido carboxílico por algum radical orgânico, conforme mostrado a seguir. Então aqui está mostrado para vocês, né, o exemplo. Aqui mostra para vocês um carbono com duplo oxigênio e no carbono nós tínhamos a hidroxila, que era um OH. Esse H ele sai e liga o radical orgânico. Esse radical orgânico, né, monta para nós ou começa a ser derivado de um ésteres. Então nós tínhamos inicialmente um ácido carboxílico, onde é retirado o hidrogênio e entra um outro composto orgânico, um outro radical orgânico, certo? Lembrando que esse OR que pode ser um composto aromático, né? Pode ser um composto de cadeia fechada ou um composto de cadeia aberta. Já a nomenclatura para ésteres, ele segue o padrão da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que estabelece que a nomenclatura oficial dos compostos pertencentes a esse grupo deve seguir a seguinte regra. Qual é a regra? Dá o nome para o hidrocarboneto, que seria esse conjunto aqui, né? Seria o hidrocarboneto, seria o carbono principal da cadeia junto com o seu radical. Dá
a terminação dado em ato, coloca-se o D e o nome, né, que foi substituindo a terminação, ou seja, o que foi substituir o nosso hidrogênio, que seria agora para nós o radical. Só que esse radical agora vai terminar com ila. Tá? Então nós temos que achar o nome da cadeia principal, que é o nome do nosso hidrocarboneto, terminado em ato, mais o radical terminado em ila. Então vamos passar o slide e vamos ver dois exemplos. Estres, exemplo 01. Damos essa seguinte cadeia para vocês. Primeiramente, nós identificamos ali, ó, que nós temos inicialmente, né, que era um ácido carboxílico. Já dá a entender que tinha uma dupla oxigênio com mais um oxigênio, que aqui foi retirado o hidrogênio, a hidroxila que existia, e foi ligado a um radical orgânico. Bom, em cima dessa cadeia, a primeira parte que nós temos que identificar é quem é a cadeia principal e quem é o radical. Então eu fiz essa montagem para vocês e botei essa legendinha. Parte 1, seta azul, né? Essa região que está aqui, ó. Ligado ao carbono do grupo funcional, dupla com oxigênio, ó. É o carbono que está ligado à dupla do oxigênio. Este aqui sempre vai ser considerado para nós a cadeia principal, que nesse caso ali nós temos um total de 2 carbonos. Já a região com a seta vermelha, que é a parte 2, ligada diretamente ao oxigênio do grupo funcional. É o oxigênio que estava sozinho, ó. Então ele está ligado ao oxigênio. Então este aqui para nós vai ser o radical. Então lembrem, os carbonos ou a cadeia carbônica ligada a duplo oxigênio é a cadeia principal, é a parte 1. E a cadeia carbônica ligado ao oxigênio isolado sozinho, ele para nós agora é o radical. Sendo assim, nós temos agora um grupo funcional do tipo ésteres, que divide minha cadeia em 2 lados. Bom, se eu for então dar nomenclatura, vamos pensar junto. Primeiro passo, eu tenho que descobrir a parte 1, o prefixo da parte 1. A parte 1 seria a seta em azul. Ele tem quantos carbonos? 2. 2 carbonos pela nomenclatura, nós já vimos pela tabela de prefixo, que é igual a et. O infixo, ele diz para nós referente às ligações, né? A ligação entre os carbonos é só ligações simples. Então as ligações são simples, ele recebe o AN. O sufixo seria a nossa terminação. Como ele está na parte 1, toda a parte 1 tem a sua terminação dado sempre em oato. Então, se eu for juntar todos os 3 partes da parte 1 que eu tenho et, an e oato. Então, nós temos o etanoato. Junto ao nome da parte 1, eu vou botar etanoato de e mais o nome da parte 2. Quantos carbonos eu tenho na parte 2? Na parte 2 eu tenho 4 carbonos. A regra para 4 carbonos seria igual a but. E como ele é o radical, eu não vou ver as ligações, eu vou direto à sua terminação. E a sua terminação é dado em ila. Então ele ficaria para nós 4 carbonos igual a but mais ila. Então ele viraria o butila. Então eu tenho o etanoato de butila. Então esse era o nosso exemplo 1 para ésteres. Vamos agora resolver o exemplo 2 para ésteres. Dada a cadeia, um pouquinho mais complexa, né? Parece ser maior, mas se eu for olhar novamente, eu tenho essa região aqui, ó, que identifica para mim que eu tenho o grupo do ésteres, né? Ele está ali representado para mim. E se eu for destacar novamente, ó, eu tenho a região da parte 1, que é a região azul, e tenho a região da parte 2, que é a região da parte vermelha. E o grupo funcional estaria no meio. Só relembrando, parte 1, seta azul, ligada ao carbono do grupo funcional, dupla com oxigênio. E parte 2, seta vermelha, ligada diretamente ao oxigênio do grupo funcional. Então, vamos confirmar. Esse carbono está ligado à dupla de oxigênio, então sim, ele é o carbono da parte 1. E esse aqui está ligado diretamente ao oxigênio, então esse aqui é a cadeia carbônica da parte 2. Para dar nomenclatura para esse composto, a mesma regra. Pega-se a quantidade de carbonos da parte 1, que seria o total igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos igual a pente. Se eu for olhar, entre os carbonos eu só tenho ligações simples. Ligações simples igual a AN. E
né, a terminação para a primeira cadeia, para a primeira parte, é dado sempre em oato. Então nós temos o pente, o an e o oato. Juntando tudo, nós temos o pentanoato de, aí o nome do radical. Esse radical é um radical diferenciado, né? São 1, 2, 3, 4 carbonos ao mesmo tempo. Então 4 carbonos é but, e a terminação para este radical do grupo dos ésteres é dado sempre em ila. Então ele ficaria but mais ila, daria a butila. Só que quando eu for dar um nome, olha o nome que está aqui embaixo, pentanoato, que seria a primeira parte, de isobutila. Esse iso é porque ele está no formato diferenciado, que se eu for olhar ele tem o símbolo, ou aparentemente se parece com um Y. E esse desenho ele recebe para nós a estrutura ou o nome do radical dado em iso. Então tem que cuidar que alguns radicais, quando grandes, né, quando uma quantidade maior de carbonos do que 3 ou 4 ou 5, eles recebem essas abreviaturas. E nesse caso nós temos então o isobutila. Né? Aconselho alguém que tenha ficado talvez com dúvida referente a esses radicais, dá uma repassada lá no conteúdo de radicais, né, que foi dado mais ou menos há uns 2 meses atrás, onde vocês têm uma tabela com todos os radicais, dá uma olhadinha e relembre esses radicais se precisar. Vamos lá. Isto aqui então era a nomenclatura para ésteres, né? Esse aqui são 2 exemplos, teoricamente um básico em cima e um pouquinho mais avançado embaixo, para demonstrar essa nomenclatura. Continuando, o outro grupo funcional que nós tínhamos era os sais orgânicos, correto? Os sais orgânicos ele segue quase o mesmo padrão, teoricamente, dos ésteres, mas o que acontece? Os sais orgânicos são compostos obtidos por meio da reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, em que o hidrogênio do grupo carboxila do ácido é substituído pelo cátion da base para formar esse sal. Isso significa que os sais orgânicos sempre possuem o grupo funcional. Então vamos ver qual é o grupo dele que parece. Opa, deixa eu adiantar para vocês aqui. Olha só, nós temos, se eu for olhar aqui nesse conjunto, carbono, duplo oxigênio, com mais o oxigênio, eu poderia dizer que nesta região aqui nós tínhamos inicialmente um ácido carboxílico, onde ele foi substituído o hidrogênio, esse hidrogênio sai e entra para nós um metal. Como eu já falei, esse metal normalmente é o sódio ou é o potássio, são os metais, né, mais básicos, vamos dizer assim, que mais são usuais no nosso dia a dia, né? E a nossa cadeia tem uma continuidade ainda com outros radicais, outra cadeia carbônica para a esquerda. E aqui ainda também pode ser que em alguns casos seja a amônia, que é o NH4. A nomenclatura para caso de sais orgânicos é bem parecida com a nomenclatura de ésteres. Ele segue o mesmo padrão, né? A IUPAC estipulou que para a nomenclatura dos sais orgânicos deve seguir a mesma ideia dos ésteres, trocando apenas o radical pelo nome do cátion, presente na estrutura orgânica. Então segue o mesmo padrão. Eu tenho que dar o nome do hidrocarboneto, dado a terminação em oato, né? No caso ato, aí dê o nome do radical. Só que nesse caso o nosso radical é um metal, ou mais conhecido para nós como um cátion. Então tem que localizar o nome desse metal, o nome desse cátion, e dar o nome da nossa cadeia. Então vamos ver 2 exemplos também. Nós temos aqui sais orgânicos, exemplo 01. Então eu dou para vocês a seguinte cadeia, né? Uma cadeia onde ele demonstra para nós o carbono com a duplo oxigênio ligado a um oxigênio, e aqui embaixo nós temos um cátion. Nesse caso é um K+, ele é reconhecido para nós como o potássio, como eu falei para vocês. Tá? Então esse elemento aqui é o potássio e ele está ligado a uma cadeia carbônica para a nossa esquerda. Vamos representar melhor. Eu poderia destacar para vocês o grupo e poderia já demarcar as áreas. Lembrando que segue o mesmo padrão, segue a mesma ordem. As setas em azuis, né, para nós é a cadeia principal, é onde o carbono está ligado ao duplo oxigênio. E a seta em vermelho seria o nosso radical, no nosso caso seria o nosso cátion, que está ligado ao oxigênio isolado abaixo. Se eu fosse dar a nomenclatura para ele, a nomenclatura desse, né, desse composto, ele ficaria da seguinte ideia. A cadeia principal, que seria essa parte de cima, a parte 1, ele recebe para nós um total de 4 carbonos, igual a but. Aí vocês vão falar, mas professor, tem 5, aquele lá de baixo. Não, esse aqui a gente já vai ver mais à frente, isso aqui é um radical. A cadeia principal é aquela que tem a maior orientação em uma única direção, lembra? Então, em uma única direção nós temos em linha reta 4 carbonos.
o que significa que esse aqui é um outro radical orgânico ligado à cadeia principal. Então, não vamos se incomodar com ele por enquanto. Então, voltando, nós temos 4 carbonos. 4 carbonos igual a but. O infixo diz as ligações entre os carbonos, só ligações simples. Ligações simples, AN. E o sufixo é a parte, né, da parte 1, no caso é a terminação que é dado em ato ou o ato. Então, se eu for juntar, nós temos o but, nós temos o an e nós temos o ato. Então, nós teríamos aqui o butanoato. Butanoato de, aí o nome do cátion. O nome da parte 2, o que está destacado em vermelho para nós. No nosso caso, o cátion seria o K, e o K é conhecido como potássio. Então, nós temos o butanoato de potássio. Mas agora sim, da onde saiu aquele 3-metil? Se eu fosse dar a numeração na minha cadeia, eu iria dizer que a cadeia começa do lado esquerdo, que é onde está o grupo funcional, do lado direito para o lado esquerdo. Então, ele seria carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. E aí, se eu for analisar, olha o que nós temos. No carbono 3, eu tenho mais um composto orgânico aqui para baixo. Esse sim, como eu falei para vocês, é o nosso radical. E o CH3 é conhecido para nós como um radical metil. Então, eu boto lá na frente da nomenclatura. Ó. No carbono 3, eu tenho o radical metil. Então, teremos o 3-metil, o nome da cadeia que é o butanoato de potássio. E aí está dado o nome para o nosso sal orgânico. Vamos ver agora então o exemplo 2. O exemplo 2 segue a mesma ideia, né, onde nós temos aqui ó, o nosso carbono com duplo oxigênio, o carbono com oxigênio, destacando para nós o nosso grupo, inicialmente que era um ácido carboxílico, e ele retirou o hidrogênio e colocou um cátion, nesse caso o Na+, que o Na é reconhecido para nós como o sódio. Então, destaquei o grupo para vocês, o que significa então que esse aqui provavelmente vai ser para nós o radical e todos os outros carbonos vão ser os carbonos da cadeia principal. Como mostrado para vocês, né? Tudo que está representado na seta azul é a cadeia principal e tudo que está mostrado dentro da seta do círculo vermelho seria para nós o nosso radical ou o nosso cátion. Dando a nomenclatura para esse composto, poderia dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é igual a pente. Aí aqui dentro da minha cadeia principal eu tenho uma ligação dupla, certo? Essa ligação dupla que está ligada ao meu carbono número 2, porque eu começo a contar da direita para a esquerda. Então eu tenho uma ligação dupla no carbono número 2. Então, uma ligação dupla em. Beleza? E a terminação, o prefixo, sempre que eu for dar o nome para um sal orgânico, ou sempre que for um éster, né, ele sempre vai terminar a sua cadeia com o ato. Então, eu tenho 5 carbonos, pente, uma ligação dupla em, terminação o ato. Então, nós temos o pente 2 enoato. Bom, da onde saiu 2? Lá da ligação, ó. Na ligação dupla, eu tenho um carbono 2, então, pente de 5 carbonos. No carbono 2, eu tenho o en de ligação dupla terminado em oato de sódio. Da onde saiu o sódio? Sódio porque nós temos o nosso radical, que nesse caso é um cátion, e o Na é conhecido para nós como sódio, que seria o nome do cátion da parte 2. Então, pente 2 enoato de sódio. Então, são 2 exemplos de sal orgânico, né, para mostrar para vocês e fixar um pouquinho melhor. Quase a mesma ideia, quase o mesmo padrão utilizado para caso de ésteres. Vamos avançar e agora nós vamos para a parte de cloreto de ácido. O cloreto de ácido, nós podemos observar que o grupo funcional de um cloreto de ácido apresenta uma carbonila apenas e que possui um átomo de cloro. Na carbonila, temos ainda a presença do radical orgânico. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos a carbonila. Nessa carbonila nós temos o cloro que está ligado a ele, certo? E junto à mesma carbonila nós temos um radical que pode ser uma cadeia aberta ou fechada, dando continuidade a ela. Tá? Então significa que isto para nós é um cloreto de ácido. O quadrinho que está mostrando para vocês, esse é o grupo funcional.
como que é feita a nomenclatura? A nomenclatura segue quase o mesmo padrão também, quase a mesma ideia. Só que agora nós vamos dar um nome quase como se fosse de trás para frente. A nomenclatura, a nomenclatura IUPAC para os cloretos de ácido baseia-se na seguinte regra, como ele diz ali, ó. Ele começa dando o nome pelo cloro e ele dá o nome como cloreto, mais D, mais o prefixo. O prefixo que é o número de carbonos. Quantos carbonos vai ter nessa cadeia? O infixo, que é o tipo de ligação. Quais as ligações? Ligações simples ou ligação dupla ou ligação tripla? Então ele vai ver o número de carbonos, vai ver as ligações, na mesma ideia que a gente vinha praticando, e vai dar o sufixo. Aí o sufixo é que vai mudar. O sufixo ele é terminado em oila ou ila, vamos dizer assim, né? Porque se eu estou dando nome para teoricamente uma cadeia, a chance dessa cadeia ser um hidrocarboneto terminar com o, e aí acrescenta-se o ila. Então nós temos o cloreto de o número de carbonos, o tipo de ligação terminado em oila. Parece ser complicado, nós vamos botar isso na prática, vamos ver um exemplo, vocês vão ver que é mais fácil do que se imagina. Cloreto de ácido, exemplo 01. Dou a seguinte cadeia para vocês. Primeiro passo, identificar. Isto aqui é um cloreto? Como é que eu sei? É um cloreto, porque eu sei que ele tem um carbono com uma dupla oxigênio e o mesmo carbono está ligado ao cloro. Então eu sei que isto é um cloreto. Destacando a fórmula, nós teríamos isso aqui, ó. Nós teríamos o carbono ligado ao duplo oxigênio e o mesmo carbono ligado ao cloro. Então eu sei que isto é um cloreto. E esse cloreto está ligado a quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se eu fosse dar a nomenclatura, eu poderia dar a nomenclatura na seguinte regra. O prefixo dele teria um total de 5 carbonos. Então é igual a pente. O infixo, ou seja, as ligações, só tem ligações simples, então vai receber o AN. E o sufixo, que seria a sua terminação, terminado em oila. Se eu juntar tudo isso, o pente, o an e o oila, eu tenho o pentanoila. E da onde saiu o cloreto? O cloreto saiu do grupo, que ele já tem o cloro. Então ele vai ser o cloreto, né, que nós temos aqui o cloreto da cadeia principal, que nossa cadeia principal seria a pentanoila. Então nós temos o cloreto de pentanoila. Tá? Então, como eu falei, parece ser complicado pela teoria, mas na hora que vocês vão praticando e vão fazendo, vocês vão ver que é mais fácil do que se imagina. Vamos para o exemplo 2, né? Cloreto de ácido, exemplo 2. Eu dei para vocês a seguinte cadeia, né? De novo, ó, carbono, duplo oxigênio, o mesmo carbono ligado ao cloro. Opa, eu já sei que esse grupo aqui é o grupo do cloreto. E esse cloreto está ligado a uma cadeia que tem vários carbonos para a sua esquerda. Então vamos destacar. Se eu destacasse, eu iria destacar o cloreto, que é o cloro, e esta cadeia em linha reta. Por que eu não marquei o de cima? De novo, porque a linha reta, a maior linha reta, né, em uma única direção de carbonos, teria para nós o lado esquerdo. Não posso fazer o contorno para cima, porque se eu for para cima não é a maior cadeia. Então significa que aqui é um radical orgânico, ele já vai ficar separado. Se eu fosse analisar e dar a nomenclatura para esse composto, eu poderia dizer que eu tenho 6 carbonos, né? Se a gente for olhar, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então 6 carbonos é igual a X. Entre esses 6 carbonos eu só tenho ligações simples, então vai ser o AN, e a terminação para cloretos é sempre dado em oila. Então nós temos o X, o AN e o oila, nós temos a hexanoila. Então já temos o nome da cadeia principal. Falta agora os demais. Da onde saiu esse 3-metil? O 3-metil para nós é o nosso radical que estava lá, ó. O radical CH3, ele está no carbono número 3, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 nós temos um radical, esse radical que é conhecido por nós como metil. Então eu tenho 3-metil hexanoila. E o cloreto saiu da onde? O cloreto saiu do grupo, ó. Ele tem o cloro, o Cl, então ele vai ser o cloreto. Cloreto de 3-metil hexanoila. O 3, que é o metil, que está no carbono 3, e a hexanoila, que é o nosso composto com 6 carbonos. Então, este é o exemplo de cloreto de ácido, são 2 exemplos para vocês olharem, né? E aí vamos passar à frente, nós temos mais um último grupo, que é o grupo dos anidridos. O anidrido,
O anidrido orgânico são compostos derivados de reações de desidratação dos ácidos carboxílicos. Então, se ele está falando de desidratação, ele vai pegar, teoricamente, 2 ácidos carboxílicos e aí ele vai fazer a reação entre eles e eles vão liberar água. Nessa liberação de água, ele acaba, na verdade, né, interligando os dois num composto só. E aí, se for ver, a gente tem quase que uma imagem espelho, né? A parte de cima é idêntica à parte de baixo. Desse modo, na reação de formação dos anidridos, 2 moléculas de ácido carboxílicos reagem para originar uma molécula de anidrido. Então, é como eu tinha explicado para vocês. Bom, existem anidridos normais, ou também conhecidos como simétricos, são assim denominados porque seus radicais são os mesmos. Como assim? Aqui eu tenho o grupo, que está destacado para vocês nessa caixinha azul, e o R, que seria o radical. Imagine que no lugar desse R, eu troque por carbono em cima e carbono embaixo. Eu vou ter então uma cadeia idêntica. A parte de cima é idêntica à parte de baixo. Significa que nós temos um anidrido normal ou um anidrido assimétrico. Mas, em alguns casos, se os radicais forem diferentes, dizemos que o anidrido é misto. Significa que em cima pode ter 3, 4, 5 carbonos e embaixo às vezes não tem todos esses 5. Vai ter só 2, vai ter só 3. Vão ser diferentes. Quando o de cima é diferente do de baixo, eu digo que tem um anidrido misto. E em alguns casos raros, pode acontecer, né, de ter anidridos cíclicos, que nada mais é do que interligar a cadeia, ter uma ligação entre os dois e ele fechar, formar um ciclo para nós. E a gente diz que tem um anidrido cíclico. Bom, a nomenclatura para eles funciona da seguinte forma. A nomenclatura oficial dos anidridos, segundo a IUPAC, é feita baseado no ácido do qual ele foi formado. Ou seja, troque-se a palavra ácido por anidrido. Por exemplo, o ácido de origem foi o ácido etanóico, né? Então significa que se eles pegaram o ácido etanóico para produzir o anidrido, ele vai retirar essa palavra anidrido e assim o anidrido resultante será substituído, né, ou viraria para nós o anidrido etanóico. Então, se eu uso o ácido etanóico, ele vai virar o anidrido etanóico. Se eu usasse o ácido propanóico, ele iria virar o anidrido propanóico. A única diferença que muda é o início da palavra. Então, aqui está, ó. Ele recebe a palavra anidrido, seguido do prefixo, que é a quantidade de carbonos, seguido do infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, e a terminação, que é a mesma para ácidos carboxílicos, que é óico. Vou passar para vocês 2 exemplos e vamos ver como é que funciona. Anidrido simétrico. Vamos lembrar, o que é um anidrido simétrico? Anidrido simétrico é aquele que as cadeias são idênticas, né? É uma imagem espelho. O de cima é igual ao de baixo. Então, nós temos aqui, ó, uma cadeia assimétrica, né? Se eu for destacar, eu posso dizer que a cadeia de cima é idêntica à cadeia de baixo. Nesse caso, eu não preciso dar um nome para as duas partes. Eu dou um nome para apenas uma única parte. Então, se eu for considerar a parte de cima tem 3 carbonos. Pela nomenclatura, seu prefixo é prop. As ligações entre os carbonos são simples. Então, seria o AN e a terminação é dado em óico. Lembrando só uma coisa que talvez eu tenha esquecido de comentar para vocês, né, que vocês vão falar assim, professor, mas as ligações não são simples, a ligação tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla não conta, porque essa ligação aqui é do oxigênio e é do grupo. Eu sempre tenho que analisar as ligações que são feitas entre os carbonos da cadeia principal. Tá? Então nunca conta esse aqui. Então eu posso sim dizer que todas as ligações são simples. Carbono com carbono está ligado através de ligações simples. AN. E a terminação, que é a mesma dos ácidos, que é para a mesma do anidrido, que é dado em óico. Então, juntando isso aqui, eu poderia dizer que eu tenho o anidrido propanóico. Por que o anidrido? Porque ele não é mais um ácido. Ele faz parte do anidrido por ter assimetria, né? Por ele ter 2 cadeias praticamente idênticas ou não, mas ele tem o grupo funcional imagem espelho. Então, significa que eu tenho um anidrido e o prop de 3 carbonos, o AN de ligações simples terminado com óico. Anidrido propanóico. E o anidrido misto, que seria o exemplo 2, como é que ficaria? Imagine que eu dei uma cadeia para vocês agora assim, ó, com 3 carbonos na parte de cima, como eu destaquei para vocês, e somente com 2 carbonos na parte de baixo.
Temos a imagem espelho do grupo. Se eu for só pegar essa região aqui, eu sei que é um anidrido porque é uma imagem espelho. A parte de cima é idêntica à parte de baixo, o que demonstra que foi a junção de dois ácidos carboxílicos, só que não com quantidades iguais na sua cadeia principal. Então, o que vai mudar? Nesse caso, eu não vou dar o nome para uma área só. Eu vou ter que dar o nome para os dois. Então, ele vai ficar da seguinte forma. A parte de cima, se eu for olhar, ele tem 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Entre os carbonos, de novo, só ligações simples. AN e a sua terminação, oico. E também vou dar um nome para a cadeia de baixo, porque a cadeia de baixo não é idêntica de cima. Então, a cadeia de baixo ele tem para nós 2 carbonos, et. Ligações simples AN e a terminação também em oico. Se eu for então juntar tudo isso, colocar num nome só, eu poderia dizer que sim, eu tenho o anidrido, que nós já vimos que é um anidrido, então ele seria o anidrido etanoico propanoico. Professor, tem que botar os dois nomes? Sim, tem que botar os dois nomes. Tem uma ordem para colocar isso ou posso colocar de qualquer jeito? Sempre coloca-se, né, de preferência em ordem alfabética, né, ou do menor para o maior. Então, nesse caso, ordem alfabética, o E de et vem antes do prop de P, então ficaria anidrido etanoico propanoico. E aí sim vocês dão o nome para as duas cadeias, porque ele é um anidrido misto, né? Ele não tem o mesmo padrão de cima com o de baixo. Então, essa aula ficou um pouquinho mais longa, né? Teve bastante grupos para a gente ver. Eu aconselho vocês a darem uma lida lá nos arquivos que foram colocados também para vocês no Google Sala de Aula, tá? E depois volta aqui, assiste ou tira mais as dúvidas que precisar, ou qualquer coisa pode me mandar mensagem que eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Então um abraço para vocês e uma boa semana. Valeu!